Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa Rota de Aprofundamento de Geografia. Eu sou a professora Jamaica Kelly e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os blocos econômicos. Vamos então, o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula é blocos econômicos, mercado comum, zona de livre comércio e união aduaneira. Lembrando que essa aula, pessoal, ela está lá no caderno Sociedades Contemporâneas na nova configuração mundial. Então, vamos aqui à tela, que nós vamos entender um pouco do que seriam aí os blocos econômicos. Leiam junto comigo. Blocos econômicos são o quê, professora? Grupos de países que se unem aí, tá? Olha que interessante. Esses países se unem para promover o comércio e também a cooperação econômica entre si. Geralmente aí por meio de alguns exemplos, tá? Redução de tarifas, principalmente comerciais, da facilitação do livre fluxo aí de bens, serviços, capitais e, em alguns casos, até mesmo a livre circulação de pessoas entre esses países que fazem parte desse bloco econômico. Aí aqui na imagem, bem interessante, quero que vocês observem junto comigo, a gente tem ao fundo o planisfério, o mapa mundi, e nós temos também aí a bandeira de vários países, tá? E a gente vê aí abaixo desse, o que seria o mundo, a gente vê uma mão representando aí, né, a união entre esses países, ok? Bom, aqui para falar um pouco do tema basicamente da nossa aula, que o tema é blocos econômicos. E conforme o tema vai se aprofundando, a gente vai vendo aí as fases de integração de cada bloco econômico. Então eu trouxe aqui para vocês por meio de um quadro representativo. Olha que interessante esse quadro. Esse quadro ele mostra que as fases de integração, elas vão iniciando e elas vão avançando aqui em direção a essa parte aqui mais de baixo, ó. Estão vendo? Eu vou explicar e vocês vão entender melhor como que funciona. Bem, dessas fases de integração dos blocos econômicos, a gente vai ter aqui alguns exemplos, tá? Lembrando que a última fase vai ser a fase mais avançada, ou seja, vai ser aquele bloco econômico que está em uma fase aí mais avançada, tá bom? Vamos então. Começando, pessoal, pela primeira fase, que seria a zona de livre comércio, tá? A zona de livre comércio, ela visa o quê? A redução das barreiras alfandegárias, principalmente quando a gente fala intrabloco, tá? Um exemplo do que seria aí, um exemplo de um bloco econômico que seria uma zona de livre comércio. A gente tem como exemplo o NAFTA, ok? Bem, seguindo aí as fases de integração, a gente chega na fase da união aduaneira. O que é uma união aduaneira? É quando a gente tem principalmente a TEC, tá, pessoal? É quando aquele bloco econômico, quando aqueles países discutem e chegam a um consenso com a chamada TEC, que é uma tarifa externa comum entre esses países. Um exemplo de bloco econômico que é uma união aduaneira, a gente tem como exemplo o Mercosul. Lembrando que o Mercosul é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente chega no mercado comum. O mercado comum, ele seria o quê? Ele seria um avanço aí, uma fase de integração, tá? Bastante avançada. E olha que interessante, prevê dentro do mercado comum o que a gente prevê, o que se discute. Aliás, o que acontece com esses blocos econômicos? Observem comigo, ocorre aí a livre circulação de capitais, mercadorias, serviços e também pessoas, tá? Isso é o que a gente chama de mercado comum. Professor, um exemplo de um mercado comum, a gente tem como exemplo a UE, que é a União Europeia. Depois, aí na fase mais avançada, que é a última fase, a gente tem a união monetária. Mas o que é a união monetária? O próprio nome já diz. Olhem comigo na tela. União monetária é quando esses países do mesmo bloco econômico, eles utilizam a chamada moeda única. Qual o exemplo de um bloco econômico que vai atingir aí esse grau de integração? Novamente, a União Europeia, conforme vocês vão observar aqui na nossa imagem, ok? Então, a gente vai ver aí que essas fases de integração, cada uma delas, tá?
tem um bloco econômico como exemplo, conforme a gente viu. Ok, pessoal? Chegando então aqui, a gente tem um mapa. Olha que interessante, a gente traz um planisfério, a gente traz um mapa mundi e a coloração desse mapa vai indicar a representação dos blocos econômicos, a distribuição dos blocos econômicos, tá? Diante de vários países que a gente tem. Observem junto comigo, pessoal. Eu vou pegar alguns exemplos apenas, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo, na cor verde, o Mercosul, tá? O Mercosul, pessoal, é justamente, vou falar, tá? Que é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Ele está representando aqui alguns países da América do Sul, inclusive o Brasil. Depois eu quero mostrar para vocês um outro bloco econômico bastante interessante que eu citei aí dentro da primeira fase de integração, que é, observem aqui comigo na tela, o antigo NAFTA, tá? O nome NAFTA mudou e agora é chamado de USMCA. Ok? Então, esse bloco econômico é um bloco também encontrado aqui no continente americano, do qual fazem parte aí alguns países, como Estados Unidos, Canadá e o México. E ele está representado aqui na cor vermelha no mapa, ok? Então, esse seria o SMCA, que a gente considera aí, a gente chama, algumas nomenclaturas ainda vão chamar de NAFTA, ok? E depois eu quero que vocês atentem também para um bloco econômico que tem aí vários países, que integra vários países, que é justamente a PEC, tá, pessoal? Olhem na tela comigo. A PEC é um acordo entre os países que são banhados pelo Oceano Pacífico. E vocês vão observar os países aqui, que fazem parte da PEC, eles estão dentro de um bloco econômico, mas eles também estão representados por linhas, tá? Olha só, aqui eu tenho a PEC e aqui vocês vão ver várias linhas, tá? Estão vendo? Essas linhas aqui, pessoal, elas vão representar todos os países do mundo que integram a PEC. A gente vai ver que são muitos países. A gente vai, inclusive, encontrar países na Ásia, a gente vai encontrar países aqui no continente americano, a gente vai encontrar países, inclusive, tá? Nessa região aqui, ó, observem comigo no mapa, a gente vai encontrar, inclusive, países aqui na Oceania, nessa região, inclusive aqui a Austrália, tá? Então, isso é o que a gente chama de APEC, tá? Lembrando que são os países banhados pelo Oceano Pacífico, ok? Seguindo em frente, a gente vai ver um pouco aí da história, de como surgiram esses blocos econômicos. Bem, eles surgiram após a Segunda Guerra Mundial, tá? É importante frisar isso, é importante destacar. E eles surgiram devido ao desejo de promover, principalmente a paz, a cooperação e também aí a União Econômica Global, tá? Lembrando que países em desenvolvimento viram nos blocos, tá? Viram nessa união uma oportunidade para o desenvolvimento econômico e principalmente acesso a mercados globais. É o fator que a gente chama de quê? Na geografia, em várias outras disciplinas, a gente chama de globalização, certo? Então, a globalização e a complexidade das relações comerciais, elas foram aí o incentivo para a criação desses blocos econômicos. Bem interessante isso, tá? Onde surgiu, então, o primeiro bloco econômico? Isso é uma questão bem interessante, questão do Enem, questão de provas. E, olha só, trouxe para vocês, então, o primeiro bloco, tá? Do qual se tem notícia. Ele foi organizado nos fins, como eu disse, da Segunda Guerra Mundial e foi lá na Europa. Ele foi integrado por 3 países. Bem interessante frisar isso, tá? Quais são esses países, professor? A Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E o nome desse bloco econômico era o quê? Benelux, tá? E ele se chamava Benelux justamente por causa da união do nome dos 3 países, tá? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, por isso que ele foi chamado de Benelux. Interessante que o Benelux é o bloco econômico que a gente conhece hoje como União Europeia. Então, se a gente se perguntar por que a União Europeia ela está numa fase tão avançada de integração, é justamente porque foi o primeiro bloco econômico que surgiu. Então, quanto mais tempo
mais relações econômicas e comerciais eles foram construindo aí ao longo, né, desses anos. Certo, pessoal? Agora nós vamos falar um pouco do Brasil e o bloco econômico do qual o nosso país faz parte, tá? Eu trouxe um mapa e junto com ele um pequeno texto que a gente vai acompanhar aqui na tela. O Brasil é membro ativo, tá, de diversos blocos econômicos e também organizações internacionais que eu quero citar, inclusive aqui o BRICS, ok? Mas a gente vai destacar aí o Mercosul, tá? E o Mercosul quer dizer Mercado Comum do Sul. E esse bloco, pessoal, ele promove a integração econômica e também comercial entre os países sul-americanos. Por isso que ele é chamado de Mercado Comum do Sul, ok? Alguns países que fazem parte aí junto com o Brasil do Mercado Comum do Sul, do Mercosul. A gente pode citar Argentina, Paraguai e Uruguai. Aqui no mapa eu trouxe para vocês uma legenda. E olha que interessante essa legenda. A gente vai distribuir então nessa legenda o membro pleno, que é o país que já é considerado membro, o membro associado e em vermelho o membro suspenso, tá? Então, em verde a gente tem os países que realmente, tá, são membros e aqueles membros associados, a gente pode citar a Bolívia, o Peru, o Chile, ok? E os países suspensos em vermelho. Então, esse é o Mercado Comum do Sul. E agora nós vamos trazer um pouco do resumo da nossa aula e de tudo que a gente aprendeu hoje. Vamos lá? Pessoal, o que a gente aprendeu hoje, chegando aí ao final da nossa aula? A gente aprendeu sobre os blocos econômicos. A gente aprendeu também aí sobre as fases de integração dos blocos econômicos. Vamos relembrar então aí o conceito? Vamos relembrar um pouco aí da definição? Blocos econômicos são coalizões, tá? Entre os países, tá? Que buscam facilitar, olha que interessante, facilitar o comércio e promover a integração econômica e também, ocasionalmente, política social, tá? Esses blocos influenciam o comércio global, influenciam políticas econômicas, inclusive até relações diplomáticas. Aí vimos também que existem diferentes tipos de blocos econômicos, que são as fases de integração que a gente chama. A gente conheceu, então, na aula de hoje, as zonas de livre comércio. O que são as zonas de livre comércio, professora? São aquelas que eliminam tarifas entre os membros. A gente viu como exemplo a USMCA, que era conhecida aí no passado como NAFTA. A gente conheceu também as uniões aduaneiras. O que são mesmo as uniões aduaneiras? São aqueles países que adotam tarifas externas comuns. Lembra a TEC? Então, a gente tem como exemplo o Mercosul. E a gente viu também que existem os mercados comuns. É uma fase de integração bastante avançada que permite livre movimento de capital, trabalho, e a gente viu como exemplo desse tipo aí, dessa fase, tá? Desse tipo de bloco econômico, a União Europeia. E depois a gente conheceu as uniões econômicas, tá? E monetárias. Que fase é essa? É quando aqueles países eles chegam numa fase tão avançada que eles acabam constituindo para si uma única moeda para circular entre os países membros. E, novamente, a gente tem como exemplo a União Europeia, que adotou o euro como moeda única, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Quero deixar com vocês também as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e espero vocês na próxima. Até mais!